Bora lá mergulhar na história de Samuel, que foi simplesmente o último dos juízes e o primeiro dos grandes profetas de Israel. Um verdadeiro gigante da fé. A vida dele, sabe, nos ensina umas lições muito atuais sobre integridade e o mais importante de tudo, sobre a arte de ouvir a voz certa no meio de tanto, mas tanto ruído. E tudo, mas tudo mesmo, começa com essa frase. Ela é muito mais que uma citação famosa. É o DNA do caráter do Samuel, a chave de todo o legado que ele deixou. Essa disposição para ouvir que dá o tom da jornada dele desde o comecinho. Para a gente entender Samuel de verdade, a gente precisa voltar para o ponto de partida dele. Ele não apareceu num cenário ideal, espiritualmente super ativo. Muito pelo contrário. A jornada dele começa num lugar de um silêncio espiritual profundo, onde conseguir ouvir uma voz com clareza era um desafio gigantesco. E que cenário era esse? O próprio tabernáculo, que na época era para ser o centro da vida espiritual de Israel. Só que esse centro estava assim totalmente corrompido. Era um sistema que já não funcionava mais, a liderança na figura dos filhos do sacerdote Eli era um desastre. Eles transformaram um lugar que era para ser sagrado num ambiente de completo desrespeito. E aqui fica muito claro esse contraste, né? De um lado, a gente tem a corrupção, o caos total gerado pela liderança da época. Do outro, um menino, o Samuel, que teve que crescer nesse ambiente e, de alguma forma, aprender a criar um caminho de integridade, a separar a voz do propósito no meio de toda aquela bagunça. Essa metáfora que está no texto original é de uma força. Ela não fala só de um problema de gestão, sabe? Ela descreve uma crise de sentido, uma crise muito profunda. A luz, a conexão com algo maior, estava sumindo. E é nesse cenário, quase na escuridão, que o chamado de Samuel se torna tão vital. Uma maneira moderna e bem interessante de entender o papel do Samuel é pensar nele como um oficial de ligação. Pensa numa estrutura bem complexa, cheia de ruído como uma grande empresa ou exército. Ele era aquele ponto de contato direto, confiável entre o comando e a base. Era ele quem garantia que a mensagem chegasse clara, sem distorção e, acima de tudo, com integridade. Então fica a pergunta, né? Como é que alguém consegue desenvolver força num ambiente tão frágil, tão quebrado? A resposta está toda no caráter. As dificuldades que Samuel viveu desde cedo não o destruíram. Na verdade, elas forjaram nele qualidades sólidas, inabaláveis, que definiram toda a vida dele. Esse caráter do Samuel pode ser resumido em 3 pilares. Primeiro, uma disponibilidade constante para ouvir, sem se deixar contaminar pelo barulho ao redor. Segundo, uma integridade na gestão que era impecável, e isso por décadas. E terceiro, uma resiliência incrível para guiar o povo numa das maiores transições da sua história. E o resultado dessa integridade toda é algo, assim, impressionante. No final da vida, o Samuel se colocou na frente da nação inteira e desafiou: alguém aí tem algo contra mim? Aponte um erro. E ninguém conseguiu. A fé dele não era só da boca para fora. Era vivida na prática, com mãos limpas e um coração justo. Ok, mas vamos puxar essa história toda para o nosso mundo. Como é que a vida de uma figura de tanto tempo atrás pode ensinar sobre liderança, carreira, sobre a nossa vida hoje? Bom, as lições são surpreendentemente práticas e muito relevantes. Então, os pontos cruciais são estes. Primeiro, no mundo que bombardeia a gente com informação, a habilidade de filtrar o ruído e focar no que importa é um verdadeiro superpoder. Segundo, no longo prazo, a integridade não é só uma questão moral, ela é o ativo profissional mais valioso que alguém pode ter. E terceiro, o mundo vai mudar, isso é certo, mas o propósito e os valores podem continuar firmes, servindo como uma âncora para a gente não se perder. E essa analogia com tecnologia é simplesmente perfeita. Pensa num software, ele precisa de um código-fonte limpo, bem escrito para rodar sem travar. Uma carreira, um projeto de vida, também precisa de um código limpo moral. Aqueles pequenos atalhos, os bugs éticos, podem até parecer inofensivos no começo, mas com o tempo eles comprometem a estrutura inteira e podem levar tudo ao colapso. É a integridade que garante a sustentabilidade. Chegando agora na reta final, tudo volta para o ponto de partida. O legado mais duradouro de Samuel não está nos reis que ele ungiu, nem nas batalhas que ele viu, está em um ato que parece simples, mas é extremamente profundo: o ato de escutar. E aqui está a grande conclusão. Fé, liderança, sabedoria, não importa. Tudo começa com a disposição de parar e ouvir. Mas, e aqui está o pulo do gato, não termina aí. A prova real de que a escuta foi verdadeira aparece numa vida íntegra, onde as ações são o espelho do que foi ouvido. E para encerrar,
Fica aqui uma reflexão. No nosso dia a dia, a gente é cercado por 1000 vozes competindo pela nossa atenção. São as circunstâncias, a opinião dos outros, as pressões internas, as externas. A história de Samuel nos deixa com essa pergunta no ar. No meio de todo esse ruído, qual voz, de fato, tem recebido a nossa atenção? Qual voz está guiando as nossas escolhas?